Muito bem. Pessoal, vocês me conhecem há muito tempo, né? Eu sou meio palhacento, meio dado a fazer piadinha das coisas, mas eu quero que vocês não confundam com displicência, viu? Eu quero que vocês saibam que eu me coloco diante de vocês e da igreja que está reunida aqui com temor e tremor a Deus no meu coração, porque estamos falando de virtudes do Espírito, né? E isso é coisa muito séria. A gente pode até fazer isso com algum bom humor, mas é coisa muito séria e eu levo isso com grande seriedade, até porque vejo as minhas falhas com relação a atingir essas metas que eu mesmo estou falando. E a palavra de Deus diz que aqueles que se põem para ensinar deles vai ser muito mais exigido, e isso me faz tremer. Então, eu estou aqui diante dos irmãos com toda a responsabilidade para tentar passar o que aprendi durante a semana aqui, enquanto terminava de preparar o estudo de hoje, né? Eu lembro que quando a Vera orou por mim, hoje de manhã, que eu pedi para que ela orasse por mim, ela disse assim: Senhor, nós te agradecemos, porque quanto mais te conhecemos, mais nos conhecemos também. Quanto mais nos aprofundamos no Senhor, mais vemos quem o Senhor é e quem nós somos. Então, irmãos, é com respeito e consideração, eu vou fazer piadinha no meio, não tem jeito, né? Mas eu não quero que os irmãos jamais achem que eu sou displicente, que não estou levando a sério o que estamos fazendo, porque estou levando muito a sério o que estamos fazendo. Quando estamos falando de um tremendo gomo dessa mexerica de Deus, né? Que é a paciência, né? Bem, esse primeiro slide aqui, ele é um pouco machista, né? Porque mostra as duas situações aqui, né? O pega em casa discutindo pelos pontos, né? O casal discutindo a relação, né? Que é pondo lenha na fogueira, né? Agora, quando um resolve ficar calado, dois não brigam. Então, as irmãs que estão vendo esse cartaz meio machista aí, pode trocar de lado também, viu? O homem falando como uma matraca e a mulher calada, ouvindo, né? Felizmente esse não é o único aspecto com que a palavra de Deus trata, ou com que o nosso livro de Tiago trata do assunto paciência. Ele fala de paciência no relacionamento com os irmãos, inclusive no verso 9 do nosso trecho do capítulo 5, ele diz para que nós não nos queixemos uns dos outros, né? Porque seremos julgados se nos queixarmos. Ou seja, está nos instando a termos paciência uns com os outros. Então, eu só quero relembrar rapidamente, né, que o enfoque da palavra de Deus vai mais além da paciência nas querelas do dia a dia, né? Dos pequenos problemas que temos que enfrentar com nossos relacionamentos, né? A paciência é tratada nesse sentido do nosso trecho de Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 11, mais como perseverança, embora também a palavra de Deus nos brinde com alguns versos que fala sobre paciência em termos de longanimidade nos nossos relacionamentos, né? Passando bem rapidamente, eu lembro que na semana passada nós falávamos com esses slides aqui, que a carta de Tiago, ela começa falando de paciência, né? Lá no capítulo 1, versos 2 e 3, como uma chamada à perseverança da aprovação. E o prêmio é a maturidade. Se eu puder ser provado e continuar paciente, sem desistir do Deus de toda a paciência, eu vou ter o prêmio. Cresço em maturidade diante de Deus e em integridade diante de Deus e dos irmãos, né? E lá no fim, nesse trecho que estamos estudando, a chamada aponta para alguns modelos, né? Que é o modelo do lavrador, o modelo dos profetas e o modelo do lavrador, o modelo dos profetas e o modelo do Jó. Né? Hoje nós vamos ver o modelo Jó e a singularidade do exercício da paciência em Jó. Certamente vamos aprender coisas interessantes sobre paciência com o nosso querido Jó. E o prêmio para os quais esses modelos nos apontam é a certeza,
a certeza na vinda do Senhor, se prevalecermos na nossa paciência, sem abandonarmos o Deus da nossa fé, nós estaremos confirmando a nossa esperança na vinda de Jesus e confirmando no nosso coração a vinda do Senhor. O lavrador, os profetas e Jó. Lembramos que falávamos do lavrador na perspectiva de que o lavrador ele planta e ele pode correr o risco de perder toda a sua colheita, mas ele não desiste. Na estação seguinte, ele vai estar lá de novo com a mão cheia de grãos para continuar espalhando a boa semente. Muitas vezes perdendo tudo, muitas vezes vendo que até a parte que ele esperava de Deus não veio. Não veio, mas ele não blasfema contra Deus, ele continua firme e vai semear de novo a semente. Falávamos a respeito de ter o fruto implantado em nós, fecundado em nós, para darmos frutos. Lembra disso? Termos frutos, Gálatas 5, 22 e 23, para podermos dar frutos, Gálatas 6, 8 e 9. Em seguida, lembramos alguns profetas, porque o nosso trecho de Tiago menciona a paciência dos profetas. E a rigor, né, gente? A gente não vê os profetas lá assim tão pacientes, com aquela carinha melancólica, aguentando com resignação as chibatadas. Não, a paciência deles vai além disso, né? A paciência deles se traduz muito mais na perseverança em continuar pregando a mensagem. Lembra que falamos de um profeta desconhecido, Micaías, né? Que enfrentou aquele rei Acabe de um jeito tremendo, né? Você se colocaria na frente de um rei, aqueles que, se você fosse a presença dele e ele não estendesse o cetro para você, você estaria liquidado, era dali para a forca, era dali para a espada. No entanto, Micaías foi à presença do rei e falou para ele poucas e boas, que ele poderia ir sim para aquela luta, né, contra os sírios, que ele julgava que ia sair vencedor, que recuperaria a cidade de Remote Gileade, mas não ia ser assim, que ele morreria nessa batalha. E ele foi para a batalha e realmente morreu. Falamos do Amós de Tecoa, que era humilhado pelos seus contemporâneos, uma origem muito humilde, né? Foi humilhado, desprezado e convidado ao desterro, quando diziam para ele, vai pregar em outro lugar. E ele pacientemente continuava, não, eu sou boieiro e lavrador, plantador de sicômoros, colhedor de sicômoros, de figos bravos, esse sou eu. Mas o Senhor me colocou a palavra dele na boca e eu vou falar. Paciência, isso é paciência em toda a sua grandeza. Não é simplesmente ter a boca sempre fechada, o semblante sempre entristecido do sofredor. Mas hoje nós vamos ver a paciência de um sofredor. Ou seja, há esse aspecto também no estudo da paciência. Jó, em Tiago 5 e 11, a gente lê lá, né, irmãos? Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Jó era um homem bem-sucedido, como vocês conhecem bem a história, né? Ele tinha muito a perder na vida dele, porque ele era um homem muito rico. Naquela época, a riqueza de um homem se contava pelos bens agrícolas que ele tinha: camelos, carneiros, terras, plantações, bens materiais, né? Mas por uma combinação de Deus com o diabo, porque o diabo queria dizer a Deus que Jó só era fiel a ele daquele jeito, um homem íntegro, reto, porque nunca tinha sido tocado, mas se ele fosse tocado nos seus bens, então iríamos ver o que iria acontecer. E de um dia para o outro, sob a concessão do próprio Criador, tremendas coisas aconteceram na vida de Jó. De um dia para o outro, a vida em ruínas. Imagine você, de repente, alguém dizer na tua casa, você que tem filhos, que os seus filhos morreram. Não é que ficou um doente ou ficaram doentes, mas eles morreram, caiu a casa incendiou e caiu em cima deles.
Imagine a imagem de Jó em pé diante de 10 covas, os 10 filhos e filhas, num único episódio, num único evento, né? Mais do que isso, né? Jó acabou indo viver no lixão da cidade, coçando suas feridas com cacos de telhas. Mais do que isso, né, irmãos? Jó foi muito oprimido pela opinião de maus amigos, né? Que no capítulo 42 do livro de Jó, Deus diz claramente: vocês foram maus amigos para Jó. E vocês vão ser perdoados porque Jó vai orar por vocês, porque vocês foram maus conselheiros. A gente vê lá que o Elifaz, logo o primeiro conselheiro, né? Ele começa acusando Jó, dizendo que o Deus de todas as coisas não é um Deus que pune aqueles que são íntegros, aqueles que são retos. Deus protege, Deus poupa. E que era importante que Jó fosse procurar com seus pais, porque eles eram ainda jovens, tinham vivido muito pouco, que era melhor Jó ir procurar pelos pais deles, que tinham mais sabedoria, para ver onde é que ele tinha errado. Porque em algum lugar ele errou. Irmãos, não é assim que acontece muitas vezes? Ou a gente como carrasco, ou a gente como vítima. Se alguém está sofrendo em pecado, ou errando, a gente logo diz, está em pecado. Alguém está padecendo consequências tenebrosas, sofrendo doenças, perdendo bens, tendo conflitos com filhos, a gente diz, está em pecado. Os amigos de Jó eram muito precipitados para filosoficamente, leia o livro de Jó, é uma carta completamente filosófica, né? Um escrito completamente poético. Você vai encontrar ali os amigos de Jó falando com cuidado, mas contra ele a maior parte do tempo. Jó teve medo, teve insônia, a cama para ele era um espinho. Ele dizia que quando ia para a cama, que era o único lugar que ele esperava ter algum sossego, ele tinha insônia, tinha delírio e era deprimido. E outra coisa interessante a respeito de Jó, e a paciência, esse tipo de paciência do terceiro personagem que Tiago indica, né? Jó questionava Deus. É interessante, porque se você lê o livro, você fala assim, ué, não estou vendo um Jó paciente aqui, não. Ele fica questionando a Deus todo o tempo. Ele diz que ele não entende, porque ele se considera um homem justo. Por que é que o Criador resolveu afligi-lo, assolá-lo sem razão daquela maneira? Interessante, Jó tinha questionamentos com Deus, o que nos dá a entender, irmãos, que no momento de grande sofrimento, de grande provação, a virtude da paciência não é se manter calado, prostrado, aceitando tudo. Se bem que Jó, na essência, ele aceitava completamente os desígnios do seu Criador. Quando Satanás apareceu pela primeira vez diante de Deus para pleitear pela vida de Jó, e o Senhor permitiu que todos os seus bens, que todos os seus filhos fossem mortos e todos os seus bens retirados dele, ele disse simplesmente, no meio da sua dor, eu nasci nu e vou morrer nu. Nu saí do ventre da minha mãe e nu para lá vou voltar. Então, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Você acha que era um Jó fazendo poesia, dizendo isso? Ele era um homem ferido, um homem tremendamente sofredor. Tinha acabado de enterrar 10 filhos e perder todos os seus bens. No entanto, ele dizia, nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Quando Satanás, não satisfeito com a integridade do Jó por ter lhe tirado os bens, foi a Deus novamente e disse assim, o senhor quer ver? Deus disse a Satanás, veja o meu servo Jó, ele permanece íntegro, apesar de tudo que foi feito a ele. E ele disse, mas permite que eu toque a saúde do Jó, que o Senhor vai ver o que vai acontecer. E foi o que aconteceu. Jó ficou tremendamente doente, tomado de feridas dos pés à cabeça,
já não tinha bens, já não tinha nada, e agora totalmente molestado por uma enfermidade terrível, coçando as feridas, o corpo dele cheio de pus, de cascas, porque é com essa linguagem tenebrosa que ele define a sua própria situação. Mas a mulher de Jó, vendo essa situação, disse para ele assim: vê como você está? Por que você não amaldiçoa o teu Deus e morre? E ele vira para a mulher e diz: mulher, você fala como uma louca, você fala como uma nécia. Será que nós que usufruímos de todo o bem que nos veio, não vamos ter que, suportar o mal que nos vem agora? Era essa a perspectiva de Jó. E era nesse sentido que a gente pode ver Jó mostrando o que a palavra de Deus chama de paciência, perseverança no meio de terrível provação. Esse era o caráter de Jó, o caráter provado de Jó. Mas se você ler o livro, você vê quanto ele lamenta diante de Deus. Ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele pede a Deus que logo após que ele terminasse a queixa dele, que o Senhor o matasse, que o Senhor o levasse, que ele não queria mais viver. Será que isso é falta de paciência? Muitas vezes, no meio da nossa dor, nós reclamamos. Desgraçadamente, nós reclamamos e abandonamos a confiança no nosso Deus. Como é que uma criança faz quando ele acha que o seu pai está sendo injusto com ele, ou que o pai está castigando ele mais do que devia? Ele pleiteia com o pai. Ele não vai embora da casa do pai. Eu me lembro que a Esther, certa vez, foi morar na casa de uma policial, repartindo o apartamento com uma policial lá na Inglaterra, e ela era muito crente, a família da moça era muito crente. Mas a moça abandonou totalmente o evangelho, abandonou a Deus. E a Esther disse: por que você abandonou? Ela disse: olha, se você soubesse a história da minha família, eu perdi uma irmãzinha com 10 anos de idade. Ela ficou doente e em um mês ela morreu. E a minha mãe ficou praticamente enlouquecida por causa disso. Até hoje ela jamais se recuperou. Quem é esse Deus que permitiu uma coisa dessas? Na verdade, por muito menos do que Jó, pessoas culpam a Deus e o abandonam. O abandonam, colocam em xeque a sua soberania, o seu direito de agir sobre a vida da sua criação, que somos nós, da maneira como lhe apraz. Nós não sabemos os desígnios de Deus. E Deus, quando fala com Jó, ele se defende falando a respeito disso, né? Que Jó estava arguindo com alguém que ele não conhecia adequadamente, né? E eu selecionei pequenos trechos aqui para a gente ver, né? Quando Jó perdeu tudo, incluindo os filhos, lá em Jó 1, de 20 a 21, diz: ao ouvir isso, Jó levantou-se, quando ele ouviu a notícia dos filhos, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Satanás veio e fustigou a Deus novamente, e Deus permitiu que a saúde de Jó fosse tocada. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça com o qual se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma sensata. A versão Ara, né, a atualizada em revista do Ferreira de Almeida, diz: você fala como uma doida, como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Mas note que em todo o perfil dos 42 capítulos que narra a saga de Jó, alguns crentes acreditam que a saga de Jó é uma alegoria, uma história hebraica para falar a respeito da inquebrantabilidade de um homem no meio do sofrimento diante do seu Deus. Mas é interessante, né, porque os amigos deles têm nomes. Quando ele fala, ele lugares, né?
Os filhos têm nomes, os novos filhos tinham nomes, os que vieram depois. Tudo leva a crer que era uma história real, que foi algo que foi documentado sobre algo que realmente tinha acontecido. E não era uma parábola hebraica, não era uma parábola hebraica. Tudo isso, Jó não pecou e em nada culpou a Deus. Jó tinha então, irmãos, uma fé, uma paciência que, mesmo diante do fracasso, não se morgava. Vai um pouco além disso, né? Mesmo diante da integridade dele. Quantas vezes, irmão, você tem experimentado isso, de ter algum tipo de sofrimento e de levantar os teus olhos para Deus e dizer assim: Senhor, por que comigo? O que foi que eu fiz, Senhor? Os meus pecados estão sempre diante de ti. Foi o que Jó falou. Se eu tenho pecado, Senhor, eles estão diante de ti. Me perdoe pelos meus pecados, mas eu não entendo por que a tua mão está pesando tanto sobre mim. Mas ele jamais abandonou a querela com o seu Criador. Ele falava com o Criador como quem fala com o Pai. Ele não ia buscar em outras fontes, na fonte do cinismo, na fonte da descrença, da incredulidade, na fonte da apostasia, uma resposta para o seu sofrimento. Nós ouvimos falar de hinos, de um hino maravilhoso dos Salmos e Hinos, que fala a respeito de um momento de grande sofrimento do autor, e que ele escreveu aquele hino de louvor a Deus no meio do sofrimento, quando ele tinha perdido a mulher e a filha que tinham embarcado da Inglaterra para os Estados Unidos num navio que afundou no meio do mar. E quando ele ouviu esse hino, no meio do seu, quando ele ouviu o fato, no meio do seu sofrimento, ele escreveu um hino de adoração a Deus, dizendo que não importava se ele perdesse mulher, amigos, parentes, que a fé dele estaria intocada, inabalável. Uma fé que ousa fracassar quando tudo em volta justificaria o sucesso. Ou melhor dizendo, uma fé que ousa ver tudo em volta fracassando. E assim mesmo, ela prevalece. Uma fé que vê o fracasso em volta, mesmo quando você olha para você mesmo e diz: Senhor, eu não entendo. Eu não entendo. E é importante, irmãos, que a gente leve como uma lembrança dessa nossa reflexão, no capítulo 5 de Tiago, que lamentar e chorar diante de Deus a nossa dor, quando estamos sofrendo, reclamar com o nosso Criador, não é perda da paciência. Perda da paciência é deixá-lo, é abandoná-lo, é abandonar a causa. Isso é perda de paciência. Perdas materiais e humanas, doenças, sofrimento injusto. Jó foi um modelo exemplar. Paciência que não culpa, nem renuncia à esperança em seu Deus. Ele foi aprovado na provação, com paciência. E o legal, né? O ótimo, é que essa história acaba tão bem. Na verdade, né, irmãos, o sofrimento deixa marcas, deixa cicatrizes em nós. Mas no amor a Deus e na paz com Deus, nós temos reconciliação, como Jó teve. Certamente ele pode ter se lembrado dos 10 filhos que morreram, mas agora ele tinha novos filhos. Certamente pode ter se lembrado da situação anterior, em que ele passou por grande provação, por grande dificuldade. Mas agora ele tinha uma nova situação na qual ele fosse se apoiar. Mas ele jamais desistiu de pleitear com o Senhor a sua causa. Isso não é perda da paciência. Senhor, estou limpo e sem pecado. Estou puro e sem culpa. Olha só. Ele dizia, né, irmãos, o que muitos de nós não temos coragem de dizer de nós mesmos, né? Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Olha como ele era duro na sua relação. Ele acorrenta os meus pés e vigia de perto todos os meus caminhos. Clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Tu me apanhas
Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tua mão. Interessante, né, gente, que Jó atribuía que o seu sofrimento, de alguma forma, vinha da parte do seu Criador. Certamente Jó saiu enriquecido dessa experiência, como muitos de nós, porque muitas vezes, irmãos, a provação vem para provar a nossa paciência, para gerar em nós um sentido de perseverança, um sentido de esperança, de expectativas, e nos torna pessoas melhores. Sei que me farás descer à morte, ao lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Jó gritava por socorro a todos os ventos. E é interessante que depois de Jó lamentar muito, chorar muito, mas ao mesmo tempo, se você ler os 42 capítulos de Jó, ele admitindo a grandeza de Deus, a soberania de Deus, mesmo mostrando uma estupefação. Como é que um Deus grande daquele, poderoso daquele, justo daquele, permitia que ele estivesse sofrendo tanto? E ele pedia: Senhor, me liberta dessas coisas. Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Disse ele: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responde-me. Se é que você sabe tanto, quem marcou os limites das suas dimensões, os limites da terra? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e as suas bases sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? O grande Deus da criação. O que sabia Jó a respeito de Deus? O que eu e você, irmãos, que temos buscado, mas o quanto sabemos das economias de Deus, das mecânicas de Deus, das dinâmicas de Deus, o quanto sabemos? Quem represou o mar, pondo-lhe portas, quando ele rompeu o ventre materno? Quando vestia o mar de nuvens, em densas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras. Quando eu lhe disse: até aqui você pode vir, além deste ponto, não. Aqui faço parar suas ondas orgulhosas. Quem é que disse isso, senão eu mesmo, o Senhor? As portas da morte lhe foram mostradas? Jó, você viu as portas das densas trevas? Fale-me, o que é que você viu? O que é que você entende, Jó? O que é que você sabe, Jó? Jó ouviu o Senhor e replicou. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer, Senhor, todas as coisas. Isso lá no capítulo 42 já, quando Jó já havia sofrido demais. No entanto, ele continuava chamando o seu Deus de Senhor. Ele continuava indo buscar na fonte uma solução para o seu problema. Ele não foi o único que reclamou. A gente lembra-se de um profeta chamado Abacuque que reclamou de Deus: Senhor, eu me coloco aqui na minha torre de vigia e coloco diante do Senhor a minha queixa, até que o Senhor me deu uma resposta à minha queixa. E a gente vê o livro de Abacuque terminando: ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide, que não haja ovelhas nos pastos e vacas nos pastos, nos currais. Eu ainda assim me alegrarei no Senhor da minha salvação. Esse era o Deus de Abacuque, esse era o Deus de Jó. Então, irmão, entenda, por favor, se você puder guardar apenas isso dessas nossas duas meditações, que a paciência no meio da desgraça, a paciência no meio da provação, no meio da dor, é uma paciência que admite a arguição com Deus. É uma paciência que admite você clamar pela tua sorte diante do teu Criador. Apenas ela não admite, deixaria de ser essa virtude do Espírito, a paciência, se você amaldiçoasse o teu Criador, se abandonasse o teu Criador, se fosse buscar nos jogos de búzios, se fosse buscar na filosofia, se fosse buscar nas pedras, nas pirâmides, alguma solução para a tua dor. A semente da paciência produziu, afinal, em Jó, o seu fruto. Olha que coisa triunfal, gente, triunfante.
a maneira como o livro de Jó termina, narrando a vida de homem. Mudou então o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, né? Até a gente tem aqui uma exortação quase que doutrinária, né? Se a gente quer ver a bondade de Deus jorrando na nossa vida, vamos orar pelos nossos amigos. Não amaldiçoá-los, não maldizê-los, não acusá-los, não julgá-los, mas orar por eles. Porque Jó foi tão assolado pelos seus amigos da onça, amigos da carochinha, né? O próprio Senhor disse, olha, vocês vão escapar da minha ira por causa do servo Jó, que vai orar por vocês. Porque vocês foram maus conselheiros. E muitas vezes, irmão, quando a gente está no meio da aflição, temos encontrado maus conselheiros. Eles estão em volta de nós, muitas vezes, para nos acusar. Pior ainda, né, irmãos, quando nós não somos capazes de ser bons conselheiros. Deus mudou a sorte de Jó e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Quer dizer, Jó saiu enriquecido depois da tua aprovação. E nós asseveramos isso, irmãos, na nossa vida cristã. Que no meio de uma aprovação, se nós formos aprovados pela paciência, nós sairemos engrandecidos. Nós sairemos glorificados por Deus, porque a glória de Deus vai brilhar sobre nós. Nós não temos luz própria, mas a glória de Deus vai brilhar sobre nós, se nós pudermos perseverar no meio da provação. Nós sabemos, e não sabemos, né, de irmãos no nosso meio que enfrentam provações silenciosas no seu dia a dia. Irmãos que certamente estão questionando a Deus, Senhor, por que isso tinha que acontecer comigo? Eu sou um servo fiel, eu sou uma serva fiel. Por que eu tenho que passar por estas coisas? Senhor, não me deixe entregue a esta sorte. Me acuda, Senhor, no meio da minha desgraça, no meio da minha dor. Restaura, Senhor, a minha sorte, como as torrentes do deserto, que no tempo da seca nem um matinho cresce, mas depois vem as chuvas, Senhor, e se formam rios no deserto. Vem até mim dessa maneira. O Senhor restaurou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Interessante, hein? 10, hein? 10 de novo. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó, depois disso, 140 anos. Viveu uma longa vida. Teve uma tremenda longevidade. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Ele foi tetravô e quatravô. Então morreu Jó, velho e farto de dia. Que tal, hein, irmãos? Que tal a história de Jó? E é interessante como a gente tem parado para refletir aqui, né? Por essa chamativa que o Tiago nos dá aqui sobre a situação de Jó, quando ele diz assim, no versículo 10, irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento, e como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. E é interessante que quando a gente vai com um pouco mais de profundidade sobre a história de Jó, a gente vê que Jó era um homem de fibra, não era um homem destruído pelo sofrimento e por isso ele teve paciência. Não, ele é um homem que pleiteava no meio da sua desgraça a volta a uma situação, porque ele confiava na justiça e na misericórdia de Deus. Temos sido assim nas nossas provações?
Será que temos sido? Antes da gente abrir para os irmãos falarem, eu tenho aqui um último quadro. Na perspectiva do lavrador, então, vamos fazer uma sinopse, um sumário, um empacotamento do que pudemos aprender aqui sobre paciência nessas três perspectivas. Na perspectiva do lavrador, paciência para enfrentar frustrações e desilusões com o fracasso de nossos projetos. É uma situação tenebrosa, né? Quando planejamos por uma vida inteira comprar uma casa, construir uma casa, educar nossos filhos, dirigir a nossa família para uma direção, ou temos um projeto de fazer um empreendimento, ou de estudarmos para uma profissão, e no meio do caminho, tantas dificuldades, tantas lutas, vindas de Satanás ou não, vindas muitas vezes pelo nosso próprio tropeço, pela nossa própria falta de grandeza espiritual. Muitas vezes nós, irmãos, somos os grandes inimigos de nós mesmos, provocando em nós mesmos situações de grande sofrimento. Mas não importa, de qualquer maneira, se não desistirmos do Senhor, Ele vai nos encher novamente a mão de semente para que possamos jogar em outra terra, colher em outra seara e ressuscitar de uma situação onde só pairava a morte. A nossa posição como filhos de Deus é voltar ao arado, voltar à terra, semear a semente novamente, porque vai haver para nós, irmãos, se confiarmos no Senhor, uma próxima estação, sem jamais desistirmos do Senhor das nossas vidas. Essa era a perspectiva do lavrador, a perspectiva de um homem que sofria frustrações, que sofre frustrações por ver desabar os seus projetos. Na perspectiva dos profetas, paciência em meio à humilhação, perseguição e sofrimento, pela causa do reino de Deus, que é como os profetas sofriam, né? Porque veja como sofriam, né? Aquele trechinho do Sermão do Monte que nós dissemos, né? Veja como sofreram os profetas que vieram antes de vocês, né? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande vosso galardão no céu. Os profetas sofriam por causa do meu nome, por causa do evangelho, por causa da causa. Fidelidade e perseverança até a morte. Esse foi o sofrimento na perspectiva dos profetas. Eles sofriam porque eram pregadores implacáveis da palavra de Deus. E, de novo, se você ler a saga só para tomar um exemplo, Elias, para tomar um outro exemplo, do Micaías, para tomar ainda mais um exemplo, do Amós, você vai ver que não eram homens, né, lânguidos, sofredores, com aquela carinha magra, aquela túnica branca. Não era isso, eles eram homens fortes. Homens que falavam com a voz do trovão que vinha do trono de Deus. Mas eram homens que foram lembrados pela sua paciência. Paciência igual a perseverança no meio da provação. E por último, vimos a paciência na perspectiva de Jó. Paciência na privação, na doença, sofrimento sem explicação, aquela desgraça que às vezes se abate sobre uma família, quando tudo deveria estar tão bem. Eu era muito amigo do Quinha, que era irmão do Paulão, aquele cantor e compositor do grupo Logos, que a comunidade cristã conhece muito bem. Ele tem um irmão chamado Quinha. Eu não lembro se o nome dele era Joaquim ou era outro, mas eu já conheci ele por Quinha. E ele me contou de um missionário lá na mata, ele era missionário no meio dos Yanomamis, né? Um missionário americano que foi para a mata com seus filhos pequenos, crianças. E um filho de 4 anos foi mordido por uma cobra e morreu por falta de socorro. E ele conta a atitude deste missionário diante da morte do filho. Não vou entrar em detalhes, pode ser até meio sadismo ou masoquismo, ficar lembrando dos detalhes. Mas diz que a segurança desse homem no Deus da sua vida foi tão grande. Hoje em dia, o Carlos Totti tem uma filha deles, a primeira delas, a mais velha, a Rebeca, que vive na mata, casou com um menino americano também, vive na mata, com 2 criancinhas, uma delas que acabou de nascer. É impressionante, né? Como alguém pode estar
dedicando a vida e a segurança de sua própria família aos pés da cruz, aos pés do Senhor. O sofrimento pode vir a qualquer momento, mas assim mesmo eu tenho confiança de que essa gente pode dar de novo grandes exemplos no meio do sofrimento. A Vera está me dizendo que são 3 crianças da Rebeca e não 2. Puxa vida, 3 crianças. A paciência de Jó, mesmo na dor, uma revelação ativa e inquestionável do Senhor. Agora, então, eu quero abrir para os irmãos. Se os irmãos têm algum comentário a fazer, uma experiência para contar, está aberto para vocês. Eu queria compartilhar uma coisa que eu tenho pensado, que a sociedade que nós vivemos, ela não valoriza muito a paciência, né? Eles veem isso como uma fraqueza. Mas em Provérbios, no capítulo 16, versículo 32, diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Uma cidade. Que é totalmente contrário do que a sociedade ensina, né? A sociedade ensina, né, que o importante é conquistar. Conquistar. E às vezes nessa luta por conquistar, nós perdemos completamente a direção, não é mesmo, Alba? Quantos crentes têm perdido a direção na luta pela conquista deste mundo aqui, que está fadado ao fogo, né? Pois não, Giba? É que você pigarreou, apareceu tua carinha aqui. Você deve estar com o teu microfone aberto. Desculpe, eu não tenho nada. É muito difícil falar do que não tenho. Falar do que não tenho. Bom, você já falou quase tudo, mas pode elaborar. Estamos na expectativa. Não. Eu abri o microfone sem querer aqui, Celso. Eu não tenho comentário, não. Mas você não vai escapar de mim, porque você disse assim, é muito difícil falar aquilo que eu não tenho. Compartilhe conosco. Por que você acha que não tem? Não, é uma qualidade que realmente eu não tenho. Eu sou impaciente. Até hoje de manhã estava conversando com a Sueli, né? Comentando sobre o momento que a gente está vivendo lá no trabalho. Sexta-feira foi um dia muito ruim para mim. Sim. Quando eu tenho trabalho para fazer essas coisas assim, eu me sinto em férias, né? O ruim não é executar. O ruim é você sentar e olhar e ver que o mercado não está reagindo e não está. Não tem um projeto para fazer, não tem consulta, né? Isso é muito ruim, né? E aí é justamente uma situação em que a paciência caberia muito bem, né? A gente esperar o momento de Deus colocar as coisas na frente da gente assim, né? Mas isso sempre me abateu muito, né? Sempre me abateu muito, né? E, coincidentemente, como eu disse, eu estava falando com a Sueli hoje, e, obviamente, quando você conversa com alguém, você ouve alguma coisa de volta, né? Até lembrei da Silvia, né? Falei, puxa vida, preciso de uma consulta com ela, ainda mais que ela não... né? Porque... quando eu conversei com ela, ela veio falar algumas coisas para mim, de você esperar em Deus, aquele tipo de coisa que você já sabe, né? E quem é que tem paciência de ouvir um conselho que você já sabe o que é, né? Então eu já disse para ela assim, bom, isso aí eu já sei. Vai ficar, saber eu sei, o difícil é fazer. E já cortei a conversa, não quis conversar, né? Então, é muito difícil. Para mim é uma coisa assim muito difícil de fazer, né? Principalmente quando se refere às coisas que a gente sabe que Deus espera da gente, né? A confiança nele, saber que a provisão depende dele, que estamos na mão dele, né? A gente sabe de tudo isso, mas
é complicado viver, né? É complicado. Querido, meu amado Gilberto, em qual das três figuras de Tiago você acha que o teu caso, que você está... Ó, primeiro de tudo, tenho certeza que você está contando com a empatia de todos os que te ouvem, porque quantos de nós, eu diria todos, passaram ou estão passando por um momento de prova, de provação para a paciência, como você está passando nesses dias tenebrosos que estamos vivendo. Qual dos três casos mais se encaixa no que você está colocando? Onde você se encaixa lá? No profeta, no lavrador, no Jó? Rapaz, eu acho que o meu caso é bem singular, viu, Celso? Não creio. Não creio. Não creio. Pelo menos com relação a esses três aí, né? No Jó, certamente não, né? Porque eu não tenho a paciência dele e não me vejo assim como uma pessoa, antes das provações, né? Tão fiel a Deus a ponto de se tornar assim um alvo interessante pro diabo, né? Nos profetas também não, né? Nos profetas também não, porque o profeta sofria por causa da palavra de Deus, por pregar a palavra, por perseguição por causa da palavra de Deus. Parece que não também, né? Então, eu só, infelizmente, eu me vejo talvez só na parte da reclamação, tá? Aí talvez tenha alguma similaridade. Não que eu fique cobrando de Deus alguma coisa, isso felizmente eu não faço, né? Mas eu cobro assim de mim. Eu acho que indiretamente é a mesma coisa, porque quando você se cobra muito é porque você imagina que é de você mesmo que tem que vir a solução, né? Irmão, né? Espero não ser como o Elifaz ou o Bildade, né? Dois dos maus conselheiros de Jó. Mas eu vejo você nitidamente, acho que os irmãos também estão vendo, na situação do lavrador, que plantou uma colheita, não veio a chuva quando ele esperava, o trabalho dele foi todo em vão. Mas, irmão, olha para a tua outra mão. Todos nós conhecemos o Giba, a Sueli, o Pedrinho, a empresa do Giba, a vida do Giba, como Deus tem abençoado a vida do Giba todo esse tempo. Você está com a tua outra mão, irmão, cheinha de sementes, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Eu duvido que você está se raspando com um de telha como Jó. Mas muito longe disso, muito longe. Então é hora, irmão, de por fé. E a fé é o firme fundamento, propósito das coisas que não vimos, mas esperamos. Joga outra semente com perseverança. Joga outra semente. Porque, como diz a Cida, minha cunhada, de vez em quando a gente passa aqui por umas perrengues, ela diz assim, que nada, meu velho, nós temos muita gordura, nós temos muita gordura para queimar, nós temos muitas armas, nós estamos com porta e munição, ela diz. A gente está achando que não tem nada, mas nós estamos muito bem unidos. Deus é por nós, né? Deus é por nós. Você vê como o Senhor tem unido você com armas preciosas no teu negócio, na tua vida pessoal. Casou-se com uma mulher maravilhosa, uma serva de Deus. Tem um filho com ela maravilhoso. Giba. Que o Senhor renove a tua energia, irmão. E muito obrigado por ter compartilhado isso. Sabe por quê? Porque essa é a história de todos nós. Nós também precisamos dessa espécie de encorajamento quando estamos no sofrimento de fato. Espero não ter sido nem Elifaz, nem o Bildade, que eles eram ferinos para dizer para o irmão, faça isso, faça aquilo. Mas eram todas coisas hipotéticas. Acho que não é hipotético o que estou te dizendo. A outra mão está cheia de semente. Mais alguém? Mais alguém? Conceição. Abre o microfone. Está ouvindo? Estou, agora sim. Eu estava comentando com a Vera mesmo essa semana
como é difícil, né? Eu estou abrindo meu coração, porque como é difícil a gente não questionar o Senhor, né? Como Jó fez, não desistir dele, mas perguntar para ele por que ele optou pelo sofrimento, né? Porque para nossa cabeça o sofrimento ele é tão duro, né? Ele é tão duro, né? Ver o sofrimento da humanidade, a gente tem visto tanta coisa acontecer esses dias, né? Além da pandemia, essas coisas que acontecem em Beirute, tudo muito duro, né? As injustiças na política. Então, todo esse sofrimento que fica ao nosso redor, é muito difícil a gente não olhar para o Senhor e perguntar: Senhor, por que o Senhor optou pelo sofrimento, né? Mas eu me submeto a Deus, assim como Jó fez, né? Mas eu tenho bastante dificuldade, eu confesso, de às vezes questionar, né? Essa opção de Deus pelo sofrimento. Essa é a única maneira que a gente cresce. É verdade, a gente não cresce se a gente não está sofrendo. Parece que na alegria a gente esquece de tudo que Deus fez, né? Tem como motivo de grande alegria, né? Então, o comecinho de Tiago fala, né? Tem de motivo de grande alegria. Várias provações. Gente, mas o que está ligado nessa alegria aí é o conhecimento de Deus, porque é o conhecimento de Deus. Pelo conhecimento, né? Não é ficar pulando de alegria no fundo do quintal, não. Realmente não é, né? É como Jó, sofrer no meio da provação e permanecer paciente, aguardando em Deus. Acho que nós estamos juntos, né, Conceição, na ideia de que Deus dá o sofrimento para nos aperfeiçoar, mesmo quando a gente não queira, de jeito nenhum, ver a coisa por esse ângulo, né? É duro, mas é muito difícil, né? Essa é uma das questões, né, que a gente guarda lá no colete para perguntar para o Senhor: Senhor, né? Olha quantas coisas que a gente não consegue entender que o Senhor fez. Jó não conseguia entender o que Deus estava fazendo, né? A gente permanece fiel porque Deus é fiel, né? Mas que a gente não entende muita coisa, eu acho que isso é do ser humano mesmo, né? A gente não entender do ser humano. É da nossa humanidade, mas nós, né, somos nova criatura, né? As coisas velhas passaram, tudo se fez novo, então nós temos esse handicap, né? Nós temos esse trunfo de termos a Deus na nossa humanidade, né? Se a gente tem a quem recorrer e confiar de que dele virá a solução, não importa que não seja no tempo da gente, mas que virá a solução. Quantas vezes você, Gi, passaram por essa provação? Quantas vezes eu e a Vera passamos? O Giba e a Su, o Ivo, a Beth, o Jader e a Silvia, a Alba e Daniel. Meu Deus, todos os irmãos aqui, todos os irmãos passaram por situações onde você diz assim: foi o Senhor, oh, louvado seja o nome do Senhor, porque eu estava lá no buraco e de lá fui tirado. Louvado seja o nome do Senhor. Acho que todos nós temos esse testemunho como crentes para dar na vida, não sei. Ele é fiel em nos guardar. Só que é uma tolice a gente achar que a fidelidade... Na verdade, né, com todo respeito aos nossos conterrâneos de religiões africanas, né, a ideia de que nós temos o corpo fechado é a doutrina da Umbanda, do Candomblé, não é a doutrina do cristianismo. A doutrina do cristianismo é que haveremos de passar por grandes aflições, que haverão maus dias, né? Essa é a doutrina do cristianismo, né? Mas tem de bom ânimo. Jesus disse: eu venci. A água, certo. E nós também venceremos, né? Amém. Celso. Muito bem. Oi. A Cida falando me fez lembrar que acho que o grande tesouro do sofrimento é lá no final de Jó, quando ele fala: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O mais profundo de Deus é o resultado do sofrimento. Nem fale, irmã. A propósito disso, eu preparei uma imagem a respeito disso. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui agora.
Puxa vida, acho que eu já passei ela. Antes eu conhecia só de te ouvir. Foi esse trecho que você mencionou, Alba, sem dúvida alguma. Não sei. Eu preparei essa folha, porque é formidável, né, do capítulo 42, quando o Jó... Deixa eu olhar um pouquinho aqui que eu vou encontrar lá. Não sabia, não pode falar, mas meus olhos que tem. Se não for o próximo, é porque eu não pus. É esse aqui. Deus ouviu a Jó como a um filho e se defendeu. Não está aqui também. Então Jó respondeu ao Senhor: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, né? Que na versão João Ferreira de Almeida, né, Alba, diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram. É isso mesmo, gente. Eu coloquei aqui... desculpe, Alba, você tem mais alguma coisa a dizer? Celso, Não. eu queria falar. É a Beth. Pois não, Jacira. Jacira. Eu queria falar com relação ao que o Gilberto falou e com o que você o encaixou sobre o labrador paciente. Eu queria dizer que nós somos testemunhos desse coração de labrador paciente, como tantos outros labradores no nosso meio, porque eu sou testemunha e minha família de quanto vocês têm dedicado tempo e recurso nesse plantio e tem esperado com paciência e tem às vezes tido retornos de mais e mais questionamentos, e vocês sempre pacientes, plantando, investindo, orando, cultivando conosco esse tempo. Então, Gilberto, eu quero ainda te dizer que naquele última aula que você deu e naquele momento de emoção, o quanto eu também me emocionei, porque você dizia: eu não mereço tanto que recebo do Senhor. E eu também te digo, falando da outra ponta, que eu também não mereço tanto, Gilberto. O quanto eu mereço do Senhor, e o quanto eu recebo do Senhor, e é só através de vocês, o quanto Deus tem usado a vida de vocês nas nossas, entendeu? Então você é assim, se encaixa assim um deles, do lavrador paciente, perseverante, entendeu? Cheio de bondade, quanto tantos outros aí. A minha família, fazemos parte desse solo que você tem plantado. E eu quero te agradecer e encorajar que você é sim. Você faz parte desse contexto todo e você sabe disso. Desde tanto tempo. Entendeu? Você e sua família. Se a minha família ainda está firme e persevera e crê, é lógico, eu agradeço acima de tudo a salvação, mas eu agradeço a cada um de vocês. Viu, Gilberto? Amém. Não vamos esquecer nunca, né, Jacira, que nós temos a mão cheia de semente. Não vamos esquecer. Deus não deixa a mão da gente vazia de jeito nenhum. Deixa o Gilberto falar. Perdão? Se o Gilberto quer falar. Gilberto? Gilberto vai falar? Não? Ok. Jacira, a única coisa que eu tenho para te dizer é que vocês são muito queridos, né? E a gente poder estar vivendo um pouco das dificuldades que você tem juntos aí é uma alegria muito grande para a gente, né? Deus realmente tem nos presenteado, né? Com a possibilidade de compartilhar um pouco com vocês aí os problemas que têm surgido, né? E essa é a parte boa, né? Esse é o lado bom. É com muita alegria mesmo que a gente
né? Mais aí através da Sueli, né? Tem se aproximado de vocês. Tá? Obrigado pelo que você falou. Eu que Que agradeço bom e agradável, a que cada um bom de e vocês. agradável que os irmãos vivam em união, né? Louvado seja Deus, se apoiando, se sustentando uns aos outros. Amém, amém. Eu coloquei 3 perguntinhas, gente. Nós estouramos o tempo aqui já por 4 minutos e não vai dar tempo da gente falar muito. Já falamos bastante durante a aula, né? Mas eu coloquei aqui para conversarmos. Eu acho que 2 dessas questões estão bem respondidas, ou pelo menos uma, com certeza, a primeira. Mas eu queria só lembrar e aproveitar que os irmãos ainda estão com o microfone aberto aí, mas podem abrir a hora que quiser. Você crê que, se quisermos, podemos desenvolver a paciência diante da intolerância ou da perseguição? Ou seja, que esta virtude é algo que depende do quanto pudermos nos autocontrolar? Essa é uma pergunta importante para pensarmos. Veja o texto Você bíblico. lembra aquele slide de 5 estrelas? Estou falando dele. Veja o texto bíblico. Está aberto para você falar, para o irmão que tomar a palavra, falar um pouco sobre isso. Lembrando que nós já estamos com o tempo esgotado, mas gostaria de ouvir alguém dizendo, e nós conversamos bem sobre isso, né? Que é, na verdade, uma questão nevrálgica, uma questão chave, fundamental. Você crê que, se quiser, podemos desenvolver a paciência? Bom, quando nós falamos, o pastor Gival falou sobre temperamento, eu falei que eu era sanguíneo, e como o Gilberto, eu acho também tenho muita dificuldade com a minha paciência. E fruto do que você falou na aula passada, fruto do Espírito é a paciência, né? Que gera a paciência. Louvado seja Deus, Otílio, é isso aí. Sabe, eu acho que eu tenho que aprender a viver com paciência. Eu tenho que aprender. Um dos princípios meus é a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Eu tenho tentado fazer isso na minha vida, né? Eu tive uma experiência uma vez no meu prédio, o meu vizinho de mim, ele é uma pessoa muito agressiva, muito rompante, tem um rompante muito de agressividade. Ele já puxou a arma até para o zelador e tudo. Uma vez ele veio conversar comigo, eu pus a mão no ombro dele assim e falei assim, não, irmão, eu tô te ouvindo. Até o zelador falou assim, Marcos, eu achei que ele fosse bater em você. E ele parou, ficou respirando para mim, e até hoje ele é muito amigo. Ou seja, você pôs o verso da palavra de Deus no laboratório, né, Otílio? Você colocou no laboratório. E eu falei, se eu respondesse com ele com agressividade, como ele respondeu, porque eu estava irado com ele, porque ele estava gritando comigo, se eu tivesse respondido com ele com ira, eu teria até tido uma briga com ele, porque também ele é grandão. Então, mas não, o cachorro dele me mordeu, rasgou minha blusa uma vez, e eu sempre tento procurar respirar 10 vezes e não agredi-lo. E isso tem me ajudado. Tem me ajudado a ter paciência, né? Acho que você vai treinando. A paciência tem que ser treinada, não só, ela não é adquirida naturalmente. É um treino. Né? É um treino. Agora, é importante que você citou. Nós estamos capacitados a colocar este dom do Espírito, ou esta parte do dom do Espírito, que é mencionado em Gálatas, em prática. Por que nós somos capacitados? Por que nós podemos falar da semente, espalhar sementes? Porque uma semente antes, Altílio, foi implantada em nós. Quando nós nos convertemos a Jesus, quando nós somos salvos, o Espírito Santo habitou em nós e agora nós temos a capacitação. Uma pessoa ímpia não tem essa capacidade. A Vera está me apontando aqui um verso que acho que eu já passei em alguns slides aqui. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Que coisa fantástica é isso, né? Muito obrigado, Altílio. Então, irmãos, é isso que eu tinha. Essas 3 perguntas estão aqui com os seus trechos. Pois não. Queria só dar uma palavrinha, coisa bem rápido, na carona do que o irmão Autílio falou, e dos demais irmãos também, e fazendo uma ligação com Jó, que realmente a paciência, a gente só percebe se nós estamos desenvolvendo ou não essa paciência como fruto do Espírito Santo,
quando nós passamos por tribulação. Tanto é que esse é o desafio de Satanás em relação a Jó. Ele chegou e teve a ousadia de falar para o Senhor que Jó só era temente a Deus porque ele tinha tudo. E que se ele pudesse, se ele tirasse, Jó negaria ao Senhor. Então, mas ao contrário, Jó, como um servo fiel, ele mesmo sem as coisas boas que Deus dava para ele perseverou. Ele mostrou a paciência em meio ao sofrimento, que essa paciência dele era um fruto espiritual que ele já tinha desenvolvido e que naquele sofrimento, aquele fruto foi sendo cada vez mais lapidado e exercido. Mas porque ele era realmente um filho do Senhor e ele perseverou e ele em nenhum momento negou a Deus, mas claro, ele tentou entender, ele falou com Deus, por que eu estou passando por isso? Porque ele era um humano como nós somos, né? E não é pecado a gente chorar aos pés da cruz, pedir para Deus ajudar, falar que está pesado. Isso daí não é errado. Compartilhar com os irmãos para dividir o peso também, muitas vezes. Mas esse fruto do Espírito Santo, né? No meio da tribulação que a gente é a hora que nós mais podemos exercê-la, assim como Jó fez e como Jó venceu toda a tribulação com o poder de Deus. Amém. Boa palavra. Amém, irmão. Amém. O Senhor te abençoe. Que o Senhor, então, continue abençoando a todos. Orar. Você vai querer falar, né? Vamos orar só. Sim. Vamos orar. A Vera está lembrando aqui. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por essa palavrinha, né? Eu quero pedir, por favor, para que o Jader ore para nós, por favor, Jader.